Agora sim, vamos à prática tão esperada. Agora vamos começar a primeira aula do nosso mini curso Balé Clássico Adulto Introdutório. Hoje nós vamos falar sobre os nossos braços e o papel que ele cumpre dentro da dança clássica. Muitas vezes nós achamos que os braços têm um papel apenas estético dentro da dança, mas pelo contrário. Um braço bem colocado, ele vai facilitar na execução de vários passos mais complexos e se ele não for bem colocado, as sensações não forem bem sentidas, a gente não consegue executar esses passos mais difíceis. Por isso eu digo que essa é uma das aulas mais importantes que nós temos dentro do mini curso. Tá bom, a gente tem outras partes também importantes, mas essa é super importante, porque se a gente não tiver uma boa comunicação com os braços, eu não consigo chegar até a minha plateia, eu não consigo me comunicar com a pessoa que eu estou apresentando a minha dança. E aí por isso que vocês se olham em alguns vídeos, às vezes, e se sentem não tão bonitas, se sentem inseguras, acabam não passando tanta segurança na dança e para isso se sentem feias até, né? Se vocês não têm essas boas colocações. Então acompanhe o passo a passo dos braços. Além dessas sensações, nós vamos também dar nomes a esses braços e as posições clássicas dele, baseado na metodologia cubana de ensino, que é o que nós aprendemos aqui nas minhas aulas. O movimento de braço dentro do balé, dentro da dança clássica, da técnica clássica, nós chamamos de port de bras, movimentos de braço. Os nomes são sempre em francês. Mas, apesar de ser port de bras, movimentos de braço, os movimentos devem nascer das costas. Oi, como assim? A sensação deve sempre vir a partir das minhas costas e nunca só dos meus braços. Como eu disse agora há pouco, a gente precisa sentir e se colocar bem para comunicar com o público. Então, antes de mexermos os nossos braços, vamos arrumar a nossa postura. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês, se vocês preferirem, vocês podem tirar uma foto ou então se olharem no espelho como acharem melhor. De lado, os meus ombros, normalmente é comum que aconteça eles estarem fechados. O que isso vai significar? Além de ser só um vício postural, pode ser que aconteça do seu peitoral estar muito encurtado, ter muita força aqui e muita fraqueza de costas. Por isso nós temos exercícios adicionais que não estão aqui nessa aula, mas vocês podem procurar nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, assim como aqui no YouTube, para alongar essa parte de peitoral, fortalecer costas e melhorar essa postura. Mas se a gente não tiver consciência de como ela funciona, não vai adiantar nada a gente ter um alongamento e um fortalecimento das minhas costas. Começando aquele exercício bem básico de girar os ombros para trás. Giro os ombros para trás. Quando eu giro os meus ombros para trás, é nessa posição que eu preciso ter e me manter. Olha a diferença como os meus ombros e minha postura já mudou drasticamente. E nessa mesma sensação, com os ombros para trás, eu preciso imaginar que tem uma coisa me puxando para baixo, dois filhos, um de cada lado, me puxando para baixo, para poder ter essa sensação de expansão do meu pescoço. Então, ombros para trás, sensação de empurre para baixo, para começar a ativar a musculatura das minhas costas. E a partir daí nós vamos para as nomenclaturas de cada braço. Os braços do balé são sempre, os básicos são sempre redondos. E sempre que eu tiver do meu ombro para baixo, eles precisam cumprir uma linha descendente. Combinado? Então, braços lá embaixo nós temos a primeira posição, baseado na metodologia cubana de ensino. Esses braços, mantendo a postura que nós acabamos de falar, redondos, precisam ter os meus cotovelos lá para frente. Então, ombros para trás, cotovelos para frente e palma da mão voltada sempre para o rosto de vocês. Braços bem arredondados. Além de todas as posições
serem redondas, outra característica em comum é que ela não pode ter ponta no cotovelo. Nunca. Principalmente porque nós, mulheres adultas latino-americanas, normalmente tem as extremidades dos braços um pouco menor do que as russas que a gente vê nos vídeos, as europeias que a gente vê no vídeo. Então, quanto maior esses braços, mais sensação de elegância e de posição de bailarina a gente vai conseguir alcançar e transmitir para esse público. Então, braços em primeira posição, redondo, com todas as sensações que eu falei até agora. Subindo o braço um pouquinho mais acima, com a palma da mão voltada para a face do seu rosto, nós temos a preparatória ou filtro. Braços também a mesma coisa, ombros para trás, linha descendente, onde o ápice da minha figura são meus ombros e a ponta lá, a parte mais baixa, a minha linha do dedo indicador. O cotovelo nunca deve estar para baixo. Uma dica que eu dou é que nessa posição eu já preciso começar a ter um buraco na minha axila. Se eu deixo os meus braços frouxos, sem ativação da musculatura, eu deixo meu sovaco flácido. E se eu tenho meu cotovelo lá para cima, aí sim, eu já tenho uma ativação da minha dorsal, uma ativação do meu peitoral e os braços começam a cumprir o papel que eles devem cumprir dentro da dança clássica. Então, essa é a nossa preparatória ou fio. Os braços em segunda posição estão lá na lateral do meu tronco. Qual a característica principal dele, além dessas que eu já falei? Braços redondos, linhas descendentes. Tem uma ponta nas figuras que eles estão cumprindo. Os meus braços são sempre ligeiramente à frente do meu tronco e nunca atrás. Se meu braço está para trás da minha linha da orelha, significa que eu não tenho ativação abdominal, que eu não tenho uma postura, minhas costelas estão assim, toda aberta, então aí a coisa começa a ficar mais difícil. Se eu coloco meu braço para frente, essa postura automaticamente já vai se adequando e já vai se colocando na posição ideal. Então, braços em segunda posição. Aqui eu já vou descer um braço, voltando lá para o que a gente começou, nós temos a terceira posição de primeira. Terceira de primeira. Aqui nós temos a terceira de preparatória, sempre cumprindo as mesmas funções e características que eu acabei de falar. E aí começa a mudar um pouquinho o braço lá em cima, nossa terceira de quinta. Fechando um braço, nós temos a quarta posição. E a mesma coisa, os meus ombros nunca podem estar lá para cima. Ombros para baixo, para trás, encaixado igual no começo da minha postura e nenhuma ponta no meu cotovelo. Braços alongados. E aqui, braços em quinta, que vai complementar as posições que nós falamos agora. Eu preciso ter sempre a minha palma da mão ligeiramente à frente da minha testa. Então, quando eu olhar para cima, eu preciso ver a palma da minha mão, meu dedinho aparecendo. E o meu cotovelo não pode estar tampando o meu rosto. Eu preciso ter a ativação das minhas costas. Lembra que a gente falou que os braços nascem das costas, cotovelos abertos. É muito comum que a gente suba os ombros quando faz essa posição. Se está subindo o ombro e eu não tenho espaço no meu brinco, na minha orelha, significa que minhas costas não estão cumprindo o papel principal dela, que é ativar a minha musculatura. Então, ombros para trás, dá até cãibra. Ombros para baixo, bem encaixados, bem colocados e, como nos outros, cotovelos para trás. A mesma coisa, se eu tiver a minha axila no sovaco flácido, significa que não está tendo ativação de nada. Se eu tenho um buraquinho lá na minha axila, aí sim significa que eu estou começando a cumprir os papéis que eles devem. E são só essas as posições, sim. Agora nós vamos fazer com música todas essas posições, mas não precisa se preocupar em decorar a nomenclatura dela nesse momento. Vocês vão perceber que durante as aulas, elas vão acabar sendo impregnadas na sua mente. E vocês vão acabar de forma natural conhecendo melhor a nomenclatura delas. Mas o que é muito importante é que as sensações estejam muito bem registradas no corpo de vocês. Se essas sensações não existem, como eu falei no início da aula,
eu não consigo me comunicar com o público, eu não consigo passar a mensagem que eu quero para ele, eu não consigo me sentir elegante, eu não consigo me sentir bonita e eu não consigo realizar um monte de passo técnico que nós vamos ter na evolução do balé clássico. Os braços estão sempre sustentando o peso do meu corpo, como se fosse uma marionete. Portanto, vamos buscar essas sensações e assista quantas vezes for necessário esse vídeo para que essas sensações sejam bem registradas no corpo de vocês. Pode assistir o vídeo, pode fazer junto comigo, mas filmem vocês fazendo estes movimentos de costas. E percebam que, às vezes, eu faço essa posição aqui. E se o meu braço está fechado, como eu falei no início da aula, olha minhas costas, o que acontece? Uma pontinha começa a aparecer. E se eu estou com o meu braço bem encaixado, bem colocado, essa pontinha some. As costas ficam lisas. Essa busca que vai ser difícil na hora de fazer o port de bras, bem complexo, bem difícil mesmo. Então se filmem de costas para acompanhar a evolução da busca dessas sensações. Vamos com música agora e eu vou fazer esses braços que eu acabei de fazer tanto para a direita quanto para a esquerda. Me acompanhem e busquem as sensações. Já busquem essa postura desde agora. Braços lá embaixo, redondo, cotovelos para frente, sente a expansão do tronco. Braços abrindo na lateral, sente a axila bem arredondada com o buraco nela. E sobe devagar o braço. Outro lado agora, mesma coisa, postura, começar a movimentar o braço esquerdo, oferece a dança para o público de vocês. Muito bem, agora vocês já sabem a nomenclatura dos braços básicos do balé clássico, baseado na metodologia cubana de ensino. Existem algumas derivações desses braços que nós acabamos de fazer. Vocês perceberam que em alguns momentos que eu fiz com música, eu alonguei esses braços. Mas isso é papo para uma próxima aula. Aprendam então essas sensações e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, deixem aqui, acompanhem também todas as minhas redes sociais que estão descritas aqui também no final desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, deixem aqui e acompanhem também, se vocês perceberam essa postura um pouco mais fechada, os exercícios adicionais que nós fazemos no YouTube, no Instagram. Nós podemos estar fortalecendo e alongando essa postura de maneira bem simples, como eu já faço, e de maneira divertida também, com algumas técnicas que vocês já devem ter escutado, balé fitness ou PBT, que são técnicas especiais para a mulherada aí que ama balé clássico e a gente consegue melhorar essas posturas com esses exercícios. Me segue em todas elas que eu já falei e vejo vocês na aula 2, onde nós vamos falar sobre os pés e os papéis que eles cumprem dentro da dança clássica.
Um beijo, obrigada meninas e até a próxima!